Olá, boa noite. Quinta-feira, 10 horas e já está no ar mais um Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha a programação da TV Novo Tempo. E olha só, você que é o nosso internauta solicitou, na semana passada nós falamos sobre alegria e hoje nós iremos falar mais uma vez sobre esse tema e para conversar sobre esse assunto eu recebo aqui mais uma vez o doutor psiquiatra Dr. César Vasconcelos e claro, tem lançamento da gravadora Novo Tempo com o Arte Trio aqui hoje com a gente também e a mensagem especial do pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Está no ar o nosso Além dos Fatos. Eu fico me perguntando como que um tema, né, a alegria, repercutiu tanto em nossas redes sociais. Você que está em casa solicitou. E hoje nós tivemos uma triste notícia de mais um atentado, né, na França. O mundo realmente está precisando de mais alegria. Talvez por isso que você que está em casa solicitou esse assunto, esse tema mais uma vez. E é sobre isso que nós iremos conversar daqui a pouquinho com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Mas antes, eu quero mandar abraços para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. A Catilene Espírito Freire dos Santos, ela é de Laranjeiras, Espírito Santo. Um abraço para você, Catilene. Tem também a Jéssica Martins, de Teixeira de Freitas, Bahia. Tem Micael Alves Pereira, Jucá, Ceará. Sérgio Antônio Martins, de Sorocaba, São Paulo, aqui no estado de São Paulo mesmo, pertinho. E Sandra e Paulo, de Santo André, São Paulo também. Você pode participar sobre o nosso tema, mandar suas perguntas. O nosso Facebook está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você não é nosso seguidor ainda no Instagram, @Além dos Fatos NT. Lembrando também, se você perdeu alguns dos nossos programas, passa em nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos. E também temos o nosso canal no YouTube, tá ok? Você vai conhecer agora a história de um grupo que decidiu levar alegria para os pacientes doentes. Você vai ver como a alegria faz a diferença. Doutor Charlito, doutora Pororoca e doutor Valdisney. Eles são os doutores da alegria. A besteirologia é o método da bobagem, da bobice, da besteira, do gelé encravado, do milo mole, do cuca atrás da orelha. Você resolve tudo isso. É muito importante na vida manter a sua alta dose de besteira em dia, porque o colesterol tem que estar baixo, mas a besteira tem que estar em cima, em riba. A confusão está acontecendo assim, principalmente uma coisa que está faltando muito hoje em dia, que é aqui, ó. É olho no olho, entendeu? Você chega e olha no olho da outra pessoa, olha, e a partir daí é que começa a nossa relação. Quando eles chegam no hospital, é sempre uma festa. A missão destes atores é levar alegria para quem está triste e doente. Val Pires faz este trabalho há 9 anos. É esse contato no olho que às vezes você chega no hospital cansado, você chega... E aí esse contato com a criança te traz uma outra coisa que é quase que inexplicável. Divididos em grupos, os atores visitam todos os leitos e fazem um contato direto com os pacientes por meio de encenações. Uau! Caramba, meu! Pô! Enfim, sós. Aqueles dois são os dois mocorongos, entendeu? Manja, macuco. Eu pegava os dois e fazia... Aqui um, o outro aqui, ó, na mão, entendeu? Quebrava eles, entendeu? E eu pegava minha chave. Que isso? Que isso, meu? Oh, peraí. Ai, não faz isso, rapaz. E às vezes o objetivo nem é a gargalhada explicitamente, mas é um contato, uma conexão mesmo. Estabelecer uma relação que vem pelo riso ou que venha por um olhar, um sorriso, uma atenção, enfim. Olha, rapaz, pra hérnia, você tomar um chá de quebra-pedra resolve muito essa coisa da hérnia. É muito bom. Segundo a pediatra, a iniciativa é importante para o ambiente hospitalar porque ajuda na recuperação dos doentes. Eles têm toda uma formação, uma reciclagem para trabalhar com isso. Então, eles são profissionais da saúde. Crianças que esquecem daquele momento ruim, talvez no momento da sala de quimioterapia ou mesmo da sala de recuperação, onde a criança fez uma cirurgia, né, tal. Então é muito importante, sim, eu acho. O que vai acontecer hoje aqui com as crianças? Olha, vou te falar, não sei não, viu? Porque tudo é um mistério. Quando você se encontra com a criança, só a criança vai dizer o que vai acontecer, não é a gente.
Mas nem tudo é brincadeira. O trabalho dos Doutores da Alegria é bastante sério. Os atores cumprem uma rotina de visita em vários hospitais de São Paulo. Só que no Instituto da Criança, eles trabalham 2 vezes por semana e cada visita dura aproximadamente 6 horas. O trabalho dos Doutores da Alegria começou em São Paulo em 1991 e foi inspirado em um programa americano. O projeto deu origem a mais de 600 grupos que hoje fazem trabalho parecido em vários hospitais do país. A iniciativa é mantida por meio de doações de pessoas físicas e empresas que investem na ideia. Fernando é ator e faz também a coordenação artística dos Doutores da Alegria. E hoje em dia a gente já foi muito além dos hospitais pediátricos, né? Nós temos 4 unidades, que é aqui em São Paulo, Recife, Rio e Belo Horizonte. Quase 50 palhaços já com treinamento continuado, né, nos elencos dos Doutores da Alegria. Eu estou solteira, sou um patidão, estou esperando você, médico, rico ou qualquer outra profissão. Eu estou esperando a doutora Pororoca, telefone, vocês pegam com a produção. E eu escolhi fazer esse trabalho e isso mudou minha vida mesmo, porque hoje em dia, o meu único trabalho artístico é voltado para dentro do hospital com dedicação total aos Doutores da Alegria. É um ambiente difícil de trabalho, é um hospital, e a gente se envolve sim, mas a gente está lá para fazer um trabalho. Às vezes, a gente trabalha muito tempo com uma criança e acaba criando vínculos profundos com ela. Porque o nosso trabalho é o ano inteiro. Parabenizar aqui a iniciativa dos Doutores da Alegria, que tem servido de inspiração para outros grupos também. Um abraço para vocês. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui, mais uma vez, no nosso programa, o doutor psiquiatra César Vasconcelos. Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciana, tudo bem? Um Obrigado. Trabalho maravilhoso, né? Um trabalho de relevância, né? Um lugar onde geralmente é triste, as pessoas estão passando por problemas de saúde. Faz toda a diferença, não é, doutor César? Faz muita diferença. E é muito interessante que a gente vê os dois lados. Quer dizer, as pessoas que têm uma tristeza importante e que tiveram uma perda importante, elas vão ter uma bioquímica cerebral que vai, por exemplo, abaixar a imunidade. Isso é comprovado cientificamente, né? Pessoas que, por exemplo, viveram muitos anos junto com uma outra, quem amava, e quando morre, então essa pessoa que ficou viva, que estava bem de saúde, ela começa a ter, às vezes, algumas doenças, alguma gripe, algumas até morrem 6, 4 meses depois, né? Por quê? Porque aquela tristeza por ter alguém que morreu mexe com a imunidade, altera as células de linfócito T, linfócito B, está comprovado isso. E o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, então, quando a pessoa ela começa a ter uma alegria, ela começa a ter momentos de descontração, quando ela se sai do foco da doença, sai do foco da preocupação e se distrai, isso aumenta a imunidade, fortalece a imunidade e, portanto, ajuda a curar as doenças. Certo. Temos um comentário aqui. Vamos ver o que os nossos internautas estão falando, já que esse assunto repercutiu bastante em nossas redes sociais, né? A questão da alegria. Olha só o que a Alessandra Papalardo, de São Paulo, capital. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando estamos firmados em Cristo, não há circunstância negativa que nos faça deixar de ser alegres. É a opinião da Alessandra. Temos um outro comentário também. Vamos ver o próximo. Bernardo Couto, de São José dos Campos, São Paulo, aqui pertinho de Jacareí. Só poderemos desfrutar da alegria plena no céu. Aqui na terra teremos momentos alegres, mas eu aguardo o dia em que vamos conhecer o que é ser feliz por toda a vida. É a opinião do Bernardo Couto. Doutor César, né, essa questão, esse paradoxo, né, de que o cristão ele tem que ser sempre alegre, ele não pode ser triste. Isso é um mito que a gente precisa esclarecer também? Boa pergunta. Tem duas coisas. Quer dizer, o cristão genuíno que mantém uma relação profunda com o seu Deus, com o Criador, com Jesus Cristo, não falando de cristianismo, né? Ele tem uma alegria interna, tanto que Jesus falou uma frase lindíssima, falou assim, a vossa tristeza vai passar e eu vou te dar uma alegria que ninguém vai tirar de você. Né? Mas isso não quer dizer que não vai ter tristeza. Momentos de tristeza a gente vai ter. Né? Jesus estava no Getsemane e falou assim, a minha alma está angustiada até a morte.
e está com tristeza. Então, a alegria de um cristão genuíno, verdadeiro, ela é perene, ela é durável, ela é persistente, ela dá sustento emocional para que na hora da tristeza a pessoa não afunde, né? Mas não quer dizer que a alegria, essa alegria que Deus diz que coloca mesmo no interior da pessoa, que crê nele, que se entrega a ele, isso não é o antídoto de uma tristeza, porque tristeza vai ter, né? Mas a diferença entre a pessoa que é um cristão e que entrega a sua vida para Deus e que tem essa alegria interior, e aquela pessoa que não tem essa conexão espiritual com a divindade, com Deus, é que essa pessoa cristã, quando fica triste, quando tem uma perda dolorosa, ela não faz besteira, ela não entra no quadro depressivo, ela não vai pensar, não vai tomar atitude de suicida, por exemplo, não vai usar, não vai virar um dependente químico, né? Já outra pessoa que não tem uma estrutura espiritual, que não tem esse vínculo com Deus, ela possivelmente vai ter uma atitude às vezes destrutiva, né? Quando tem uma perda, vai enfiar a cara no álcool, vai virar um alcoólico, né? Então é uma diferença bastante grande. Então você pode participar, interagir em nossas redes sociais, passa no nosso Facebook, manda sua pergunta, facebook.com/além dos fatos. Temos mais uma interação aqui, vamos ver qual é a pergunta. Da Leide Lene São Benedito, Ceará, do Ceará. Como fazer alguém com depressão ficar alegre por mais tempo? Essa pergunta é um desafio, né? Meio... né? Bom, depressão, fazer a pessoa ficar alegre mais tempo. Então, veja bem, a gente aí pega a palavra depressão, mas depressão são 3 tipos, depressão leve, moderada e grave. E a grave pode ser com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Então, como fazer alguém com depressão ficar alegre por mais tempo? Bom, ela não vai ficar alegre mais tempo, ela vai ter que sair dessa depressão. Ela vai ter que aprender o que levou a ficar deprimida, né? E ter alguns instrumentos de lidar com a estrutura mental depressiva, que em geral tem a ver com perda de esperança e que também tem a ver com a persistência de pensamentos distorcidos. Pensamento distorcido é: ninguém me ama, as pessoas não ligam para mim, a vida não faz sentido, por que Deus não me leva, eu sou um peso para os outros. Então, esse predomínio dessa cognição, dessa forma de pensar só trágica, isso afunda a pessoa na depressão. Então, se a pessoa se mantiver com essa cognição, com esse tipo de pensar predominando na mente dela, vai ser difícil realmente ela ter alegria. Alegre, né? Ela vai ter que trabalhar com esse pensamento, ela vai ter que pensar assim, peraí, por que eu estou... Ela vai ter que pensar no pensamento, né? Tem que dar 2 passos para trás e olhar ela mesma pensando. Ela vai começar a perceber, puxa, por que eu fico o tempo todo pensando em coisas tristes, pessimistas, derrotistas? Eu preciso parar com essa forma de pensar, né? Aí sim ela vai conseguir ter mais tempo alegre. Agora, doutor César, realmente, assim, algumas pessoas comentaram no nosso Facebook, né? O mundo está cada vez pior, as pessoas não se amam mais, a gente olha para a política, corrupção, vendo tantos atentados, né? Hoje mesmo na França, 77 mortos. Há motivos ainda para ficar alegre? Qual é a motivação, né? Como se manter alegre diante de um cenário trágico, de um caos que estamos vivendo socialmente, na política? Como se manter alegre, né? Essa pergunta é muito, muito importante, né? Eu lembrei agora que, bem anos atrás, Luciana, eu li um livro de um professor de física quântica da Universidade da Califórnia em Berkeley, Fritjof Capra. O livro chama-se O Tempo de Mutação. Falhou o nome agora, mas enfim, ele é muito interessante. Ele fala assim, olhando sobre a ótica da física quântica, sobre a natureza, como ela funciona, e a sociedade, como ela está funcionando, estamos num caos, estamos caminhando para o fim de uma era, como ele diz, né? O Ponto de Mutação é o livro. Então, realmente, se a gente olhar pelo olhar da revelação bíblica, né, cristã, sobre a volta de Jesus, o final dos tempos, os sinais da volta, a gente olha para isso, não tem esperança, né? Agora, como que a gente pode ter alegria, ter esperança, olhando para essas tragicidades desse mundo? Manter o bom ânimo, né? Manter o bom ânimo. Eu penso o seguinte, primeiro, o que está conseguindo funcionar na sua vida? Tipo assim, eu conheci uma
uma enfermeira americana, quando eu estudei nos Estados Unidos, e que ela foi fazer um trabalho missionário num país da África. E lá ela ficou numa vila pequenininha, numa choupana, tinha que acordar 2 da madrugada para ir num riachozinho lá, muito pouquinha água, para ficar só com roupa íntima, jogar água assim por cima do corpo, tomar um banhozinho de gato, como se diz. Aí ela voltou para os Estados Unidos, eu estava lá, viu o testemunho dela, ela falou assim, puxa, olha, quando eu abro a torneira hoje é uma coisa tão fantástica, tem água. Então, o que está funcionando? O que você tem? Né? O que deu certo na sua vida? E o que você pode fazer para melhorar algumas coisas que estão complicadas. Então, isso gera esperança mesmo nesse mundo doido. E do ponto de vista espiritual, realmente é isso. Ao olhar bíblico, isso tem uma causa, isso tem uma história, e nada é por acaso. Então, o mundo está terminando, Cristo vai voltar, então você pode ter esperança de que Ele vai estabelecer justiça. Amém. Vamos para a próxima pergunta de um internauta, vamos ver? Da Letícia Ferreira, de Patos de Minas, Minas Gerais. Um abraço para os mineiros. Devo me preocupar se passo mais tempo triste que alegre? Boa pergunta. Sim, tem que se preocupar sim, porque você pode já estar num quadro depressivo, ou estar entrando no quadro depressivo, ou ser uma pessoa que tem um diagnóstico, tem um nome que é um diagnóstico, chama-se distimia. Distimia, para o público de casa entender, o público leigo, não tem um desenho animado, que eu sempre esqueço o nome dos personagens. Um é sempre alegre, esperançoso, otimista, vamos lá, estamos quase chegando, e o coleguinha dele, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, ó dia, ó vida, eu sabia que... Então, céus. Esse aí é o distímico, quer dizer, distimia é a pessoa que está predominantemente triste o tempo todo. Isso é um transtorno, tem que trabalhar com isso, tem que tratar isso, e pode mudar isso. Então, a Letícia tem que estar atenta, que de repente ela pode estar entrando aí num quadro depressivo. Tem que observar, né, se não está... Começa com isso, né? Com mais tempo triste, o sentimento de tristeza, esse é um dos sintomas do quadro depressivo que pode estar lá. Agora, doutor César, companhias, né, que você falou aí de 2 personagens, né, de um desenho, companhias que sempre estão para baixo, né, um amigo que sempre está para baixo, que sempre está... Pode influenciar também no nosso estado de espírito? Com certeza, é um peso, né, Luciana? A gente ficar perto da pessoa que está sempre, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai errar, você vai bater com o carro, não sei o que tal. Estressa, cansa, irrita, né? É chato, né? É um peso. Então, realmente influencia, assim. A maneira como a gente funciona no dia a dia da vida vai influenciar as outras pessoas para o bem ou para o mal, para a alegria ou para a tristeza, né? Para aproximar ou para afastar. Agora, como mudar de atitude, né? Se, por exemplo, eu sou a pessoa que, né, tem um pensamento sempre negativo e tal, como mudar de atitude? Você até tenta, mas existe um exercício mental para que a pessoa mude de atitude? Toda semana eu escrevo um artigo para o jornal da minha cidade, há mais de 30 anos, enfim. A coluna chama Saúde Mental e Você. E a semana eu estava escrevendo, e o título que eu dei foi assim, se você, como é que eu botei o título? Se você foge da verdade, então não tem jeito. Ou seja, então eu expliquei, a pessoa tem que sair da negação, ela tem que entender que ela está negando. Né? Negar é você fugir da verdade. Então, parar com a negação e começar a pensar, puxa, o que eu posso fazer para mudar? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Sim, tem essa maneira de pensar aqui, essa maneira de ser. Não está legal nem para mim, nem para as pessoas com que eu vivo. Então, tem que ser honesto com ela mesma, porque, em geral, as pessoas têm tendência, algumas, né, de, eu sou assim porque você é assim, eu sou assim porque o meu time perdeu, eu sou assim porque o presidente da... Enfim, isso é negação, né? Sempre colocando a causa do seu mal-estar emocional em alguém fora. Nunca eu também tenho uma dificuldade de pensar, eu tenho dificuldade de lidar com a minha emoção. Então, quando a pessoa dá esse passo de admitir que ela está tendo uma dificuldade, opa, ela já deu 50% da melhora, porque os próximos passos, então, vai ser, bom, eu tenho que mudar a forma de pensar, eu tenho que passar a ser uma pessoa mais amena com os outros, eu tenho que ser menos rude, menos grosso. Ser mais leve, né, doutor César? Ser mais leve. Então, e ela para com a negação, ela analisa como está funcionando e ela decide fazer diferente, porque a gente muda quando a gente muda. Né? E quando a gente enfrenta a realidade, né? Nada de fugir da realidade, gente. Tem que encarar a situação, porque aí a mudança começa, não é isso, doutor César? Exatamente. A realidade, às vezes, é muito dura, é verdade, né? Mas eu acredito na palavra de Deus que ela diz assim, não virá sobre você uma realidade que você não possa suportar.
Pode até ser insuportável, mas Deus vai segurar o seu braço para você aguentar essa coisa insuportável e atravessar por ela e sair mais forte. E passar por essa situação com alegria, com bom ânimo, né? Com esperança. Com a esperança de que vai passar. Doutor César, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Volte sempre ao nosso programa. Tá bom, tá ok? obrigado. Muito obrigada. E ele já está aqui, pastor Gilson Brito. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Boa noite para você também que está em casa, nos dando o prazer da sua companhia. Estamos mais uma vez aqui com muita alegria. Muita alegria. O pessoal pediu, nós estamos aqui falando mais uma vez. Sem dúvida. Esperança está sempre em pauta no Além dos Fatos. Com certeza. Temos abraços, pastor? Temos abraços. Onde estão os abraços? Aqui estão os abraços. Aqui. Segura aqui então. Surpresa, pastor Gilson. Jéssica Martins, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Abraço para o Micael Alves Pereira, de Jucás, no Ceará. Para o Sérgio Antônio Martins, de Sorocaba, São Paulo. E para Sandra e Paulo César Ribeiro Santos, de Santo André, São Paulo. Imagina se o pastor Gilson, a gente está aqui no momento de interação, o senhor não manda abraço, o pessoal vai reclamar amanhã no nosso Facebook. Tem que mandar um abraço, pastor Gilson. Pastor, temos presente também? Temos. A gente sempre fala aqui em nosso programa, mas... Isso, nosso curso bíblico, né? Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não possui essa revista, peça que a gente lhe manda. Como já disse, é um curso bíblico com o propósito, é claro, de levar você a ter uma melhor compreensão das Santas Escrituras à luz de Deus, que nos conduz para a alegria que há no Senhor. Então, se você pedir, nós vamos lhe mandar. Tá, ok. E agora... Vamos de música, né? Vamos de lançamento música. da gravadora Novo Tempo. Quero mostrar para quem está em casa. Olha aqui o lançamento do DVD, lindo trabalho do Arte Trio. 18 anos de ministério, eles estão aí alcançando a maioridade com esse projeto lindo. Verdade. Eu tive a oportunidade de acompanhar a gravação. Que Deus abençoe o Arte Trio. Sim, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Balzinho e para a Luma. Ah, é verdade. Que são os filhos do Bal e da Darlene. Estão em Feira de Santana, um abraço para Isso. vocês. Inclusive, eles têm uma participação especial nesse DVD, viu, pastor Gilson? E olha, Tem. amanhã o papai e a mamãe já estarão em casa aí com vocês em Feira de Santana. Deus continue abençoando vocês, toda a família. E aí vai ser só alegria, né, pastor? Só alegria. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite. E agora, Arte Trio para você. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai, tu me
promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Oh, aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E aí, como está? Alegre, transbordando de alegria? Ou você anda meio tristinho, está aí passando por dificuldades que têm lhe trazido tristeza, dor, sofrimento? Lembre-se do que está escrito na palavra do Senhor, Salmo 16, verso 11. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Se você está alegre, celebre na presença do Senhor. Se você está triste, corra para a presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Até nossas lágrimas, quando são derramadas na presença do Senhor, elas são transformadas em bênçãos para a nossa vida. Os momentos áridos, difíceis pelos quais o cristão passa, se eles são vividos na presença do Senhor, eles se tornam aprendizagem, crescimento, amadurecimento. O nosso Deus é extremamente hábil em transformar nossas dificuldades em bênçãos. Acredite nisso. Por isso, corra para a presença do Senhor, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. E a gente está sempre alegre, sempre contente pelo seu carinho, por sua audiência, pelo privilégio de podermos agora estar em sua companhia, poder entrar na sua casa e compartilhar um pouquinho com você a palavra do Senhor. Vamos orar antes da gente abrir a Bíblia. Pai querido, rogamos a unção do Espírito para que entendamos a Tua palavra e que esta mensagem nos alimente no sentido espiritual. Nós oramos, Pai, agradecidos em Jesus. Amém. Convido você então para a carta aos Filipenses. Vamos lá, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Apenas um versinho, e por sinal um verso pequeno, mas muito significativo. Filipenses capítulo 4, verso 4. Está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí? Pequenininho, não é? Fácil da gente decorar, inclusive. E maravilhoso quando a gente vive essas palavras. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Observe que ele diz: alegrai-vos sempre. Mas um detalhe, no Senhor. Essa alegria que nós temos no Senhor, ela não é temporária, não é uma alegria circunstancial.
Pelo contrário, é uma alegria permanente, porque as circunstâncias podem mudar, mas o Senhor, Ele não muda. Nós nos alegramos pelo que o Senhor é, pelo que nós sabemos que o Senhor pode fazer, e mais que pode fazer, nós nos alegramos pelo que nós sabemos que o Senhor quer fazer. A alegria do cristão é por aquilo que o Senhor é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará por nós. A alegria do cristão está centrada em Deus, tem sua base no Senhor. Oh, que maravilha! A nossa alegria se origina e se mantém em Deus. E como eu disse para você, essa alegria que nós temos no Senhor, Paulo diz que nós devemos ter sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. E veja, as circunstâncias nas quais Paulo escreveu esta carta eram muito difíceis. A carta aos Filipenses faz parte de um grupo de cartas conhecidas como cartas da prisão, porque Paulo estava nessa época aprisionado em Roma. E é claro, o único delito ser um pregador do Evangelho, por isso ele estava preso, separado da família, separado dos amigos, separado da igreja. Paulo estava acorrentado a um soldado romano. Imagine que situação difícil. E outra, qual era a expectativa? Naquela circunstância, a expectativa era apenas o dia da execução. Ora, numa situação dessa, o que você pode imaginar de alguém que escreve uma carta e manda para os seus conhecidos que estão lá fora? Seria uma carta triste, de lamentação, de reclamação, pessimista? Isso seria o normal, não é? Oh, mas quando você lê a carta aos Filipenses, você se encanta. Inclusive, muitos comentaristas bíblicos dizem que a carta aos Filipenses é, em realidade, a epístola ou carta da alegria em Cristo. Porque, apesar de ser uma carta pequena, Paulo faz 18 referências à alegria, ao júbilo, ao regozijo, ao contentamento que um cristão deve ter. Mas sempre, é claro, tendo nossa base e nossa fonte de alegria, o nosso Senhor. Deus seja louvado, porque nele nós temos segurança e nós temos alegria. Guarde no seu coração isso, ser cristão não é viver numa redoma de vidro ou dentro de uma bolha super protegido, imune a todas as dificuldades da vida. Não é viver sempre na bonança, mas é ter paz no meio da tempestade. Não é ser poupado das fornalhas acesas, mas receber a presença de Deus nelas. Ser cristão não é viver sem problemas, mas ser orientado e consolado neles. Ao cristão não é prometido ausência de lutas, mas vitória certa. O Senhor, Ele não promete caminhada fácil para os seus filhos, mas Ele promete sim uma chegada segura. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é maravilhoso. Sabe o que diferencia o crente dos descrentes? Aquele que confia no Senhor em relação àquele que ignora o Senhor, que despreza o Senhor, aquele que não anda com o Senhor. Sabe qual é a diferença entre o crente e os descrentes? Não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual a vida é construída. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus disse que a diferença entre o homem prudente e o insensato, entre o salvo e o perdido, não é a aparência da casa, mas o seu alicerce. Ambos, disse Jesus, construíram casas. Todavia, o prudente, ele constrói sobre a rocha. O imprudente e insensato constrói sobre a areia. Sobre ambas as casas os rios transbordam, os ventos são impetuosos, a chuva é torrencial, mas é claro, a casa que está sobre a rocha permanece, a casa que está sobre a areia desaba. Significa dizer que ser cristão é construir a vida sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra. Os problemas vêm, mas a alegria não vai embora. Como o Senhor é maravilhoso, como Ele é bom. Eu pensei nesses próximos minutos que tenho,
compartilhar um pouquinho com você algumas ideias que cooperam para que nós mantenhamos a nossa alegria, para que a gente tenha um coração alegre. E a primeira ideia, é claro, essa que já mencionei: relacionamento com o Senhor através da fé, comunhão com o Senhor. Jesus estava fazendo o seu chamado discurso de despedida. E eu agora estou pensando no Evangelho de João, capítulo 15. Jesus começa o capítulo 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira. E então Jesus vai dizer na sequência que os seus filhos, aqueles que andam nos seus caminhos, são como ramos que estão ligados a essa videira. E a insistência de Cristo em todo o capítulo 15 do Evangelho de João é no sentido de que nós, como ramos que estamos ligados a essa videira, devemos permanecer ligados. Jesus diz: estai em mim e eu estarei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode produzir frutos, assim também vocês, se não estiverem ligados a mim, permanecei em mim, diz Cristo. João capítulo 15, verso 11, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu tenho dado essas orientações para vocês, disse Jesus, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É isso aí. Primeiro aspecto fundamental para mantermos um coração alegre é vivermos um relacionamento com Cristo pela fé. Então a alegria do Senhor estará em nós e, como Ele próprio disse, a nossa alegria será completa. E olha, por favor, não fique você pensando, porque a Bíblia cita uma vez ou outra que Jesus chorou, não fique você pensando que Jesus era um chorão. É claro que Ele passou por muitas dificuldades. A vida de Jesus não foi nada fácil, não foi isenta de problemas, muito pelo contrário. No entanto, ainda assim Jesus era alegre. Onde Jesus ia, Ele levava contentamento e alegria. E essa era uma das razões porque as pessoas gostavam de estar perto dEle. Até porque, você sabe, ninguém gosta de ficar perto de um chorão por muito tempo, não é? Nós gostamos de estar próximos de pessoas alegres. Jesus era alegre. Então, o Senhor promete que se você pela fé estiver ligado a Ele, então a alegria dEle estará em você e a sua alegria será completa. Outro ponto importante para que nós sejamos pessoas verdadeiramente alegres. E agora eu vou aqui a Romanos capítulo 15, verso 13. Este é um outro verso maravilhoso. E eu já vou adiantar para você que esta segunda sugestão para manter um coração alegre está relacionada à nossa confiança em Deus. Romanos capítulo 15, verso 13, está escrito assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que palavras tremendas, hein? Repito: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A genuína fé, o que está escrito aqui é isso: a genuína fé, a confiança plena em Deus, produz em nós esperança, paz e alegria. Sabe por quê? Porque quando você crê verdadeiramente no Senhor, então o Espírito Santo passa a habitar em você. O Espírito Santo, que antes trabalhava de fora para dentro, agora ele trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo, que antes estava tentando levar você a Deus, quando você, pela fé, aceita Cristo como Salvador pessoal e passa a ter um relacionamento de confiança com Cristo, então o Espírito Santo, ele habita em você. E quando o Espírito Santo está em nós, nós temos alegria. Até porque, como disse no programa da semana passada, a alegria é uma das características do fruto do Espírito, segundo o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Portanto, mantenha sua confiança no Senhor. Isto é fator imprescindível para que nós sejamos pessoas alegres. Outro ponto importante. Agora eu digo para você: procure viver de acordo com a vontade de Deus. Procure viver dentro da vontade de Deus. Você quer ter um coração alegre e permanecer com um coração alegre? Então viva dentro da vontade de Deus. Porque o pecado, a desobediência roubam a nossa alegria.
O profeta Isaías diz lá no capítulo 59, versos 1 e 2, que a mão de Deus não está encolhida para nos salvar, os ouvidos de Deus não estão surdos para nos ouvirem, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados é que encobrem o rosto do Senhor de nós para que Ele não nos ouça. Portanto, você compreende? É preciso viver dentro da vontade de Deus. É preciso viver em harmonia com a vontade do Senhor. Aí sim nós temos verdadeira alegria. Porque, não se esqueça, o pecado rouba a nossa alegria. Uma outra sugestão para você: ser e se manter uma pessoa alegre. Compartilhe o amor de Deus com seus semelhantes. Testemunhe pela sua vida e por suas palavras. Oh, são felizes aqueles que cumprem a missão que o Senhor lhes confiou e procuram compartilhar o Evangelho. Você já pensou o privilégio que você e eu temos, quando mesmo sendo pecadores, sendo imperfeitos e indignos, sendo meros seres humanos, nós nos unimos à divindade com o propósito de salvarmos a humanidade, da qual nós mesmos participamos? Ei, que privilégio é esse! Poder ser instrumento nas mãos de Deus para a salvação das pessoas. Saber que quando você se coloca nas mãos do Senhor e se dispõe a evangelizar, a anunciar o Evangelho, quando você é um cristão missionário, então o Deus eterno está usando você para salvar os seus semelhantes. Saber que você é instrumento nas mãos de Deus, que contribui para abrir as portas do reino de Deus, a fim de que as pessoas entrem nele, no reino da graça de Deus. E que coisa maravilhosa quando a gente vê as pessoas entrando, quando a gente vê o Espírito Santo atuando nessas pessoas, nesses nossos familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, o Espírito de Deus atuando na vida deles e os transformando. Oh, não tem preço que pague isso. Você quer ser um cristão verdadeiramente alegre? Então testemunhe a respeito do amor de Deus, envolva-se na obra missionária, veja pessoas entrando no reino de Deus através do seu testemunho, pelo exemplo e por palavras, veja essas pessoas sendo transformadas pela graça do Senhor, então acredite, você vai experimentar uma alegria que não tem preço que paga. E eu sei que estou falando para muitos queridos que têm vivido essa realidade, têm experimentado essa satisfação. Oh, eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá, não apenas de ser um cristão, mas também porque Ele me chamou para ser um pregador do Evangelho. Eu já disse em alguns lugares que eu gosto tanto de pregar, que se fosse preciso e condições eu tivesse, eu pagaria para pregar, porque é um privilégio pregar. E como é bom quando a gente percebe que as pessoas, através de nossa pregação, estão sendo alcançadas. Mas é claro, você não precisa estar pregando na Novo Tempo para alcançar as pessoas. Você pode pregar para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos. E lembre-se, a gente prega pelas palavras, mas também pela vida. Envolva-se na obra missionária e aí a sua alegria vai permanecer, porque Deus nos dá essa maravilhosa alegria. Quer mais conselhos? Como manter um coração alegre? Então vamos lá. Eu agora cito para você: ajude os necessitados. Mais feliz, está escrito, é o que dá do que o que recebe. Estenda as suas mãos para ajudar aos seus semelhantes. Oh, sim, faça isso. E acredite, quanto mais você compartilha as bênçãos que tem recebido de Deus com as pessoas que estão menos favorecidas, as pessoas que estão necessitadas, então mais feliz, mais alegre você se torna. É assim mesmo que acontece. Envolva-se em algum trabalho assim voluntário, em que você não recebe por isso remuneração alguma, mas você faz com prazer. Dê aos que precisam de ajuda, sem esperar nada em troca, e você verá, o próprio Deus, Ele vai de algum modo abençoar você. E uma das formas do Senhor nos abençoar, quando nós estendemos a mão aos nossos semelhantes, é nos dando essa maravilhosa alegria. Tem mais, tem muito conselho. Dar conselho é fácil, né? Difícil é vivê-los. Mas hoje eu estava preparando essa mensagem pensando: oh Deus, ajuda-me, Pai, a viver estes conselhos.
porque eu sei que se eu vivê-los, eu serei abençoado, eu serei feliz. E eu estou dando esses conselhos para você porque eu sei que você também será. Por isso a gente precisa buscar sempre o Senhor. Próximo conselho é: tenha um coração agradecido. Gratidão e alegria andam juntas. Será que é a alegria que produz gratidão ou a gratidão que gera alegria? Eu não sei, mas eu sei que as duas andam juntas. Se você é alegre, você é agradecido. Se você é agradecido, você será alegre. É assim. Há um pensamento que até algum tempo citei aqui no programa, eu acho muito lindo, diz assim: como o incenso perfuma uma catedral, assim a gratidão perfuma o templo da alma. E eu cito para você o texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque você e eu que confiamos no Senhor, nós acreditamos que mesmo nas horas difíceis Ele está conosco. E se Ele está permitindo as horas difíceis, de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Por isso Paulo diz assim: em tudo dai graças. O cristão, genuinamente cristão, é uma pessoa que sabe ser agradecida a Deus, agradecida aos seus semelhantes. E creia, quanto mais agradecido você é, então mais alegre você se torna. Outra sugestão para você: veja e ouça coisas positivas. Isso é muito importante. Você sabe disso, não é? Há pessoas que estão ouvindo e vendo por aí muitas coisas ruins, negativas, e se tornam, consequentemente, pessoas tristes. Elas perdem a alegria. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Tem muita música por aí, ó, que só joga a gente lá para baixo. Aquelas músicas de dor de cotovelo, sofrimento, sabe como é que é? Esqueça disso, larga disso, corra disso. Para que ficar ouvindo essas coisas que só jogam a gente para baixo, só desanimam a gente? Cuidado com essas músicas. Cuidado com esses livros também, muitas vezes de histórias fictícias, criadas, mas cheias de tristeza, carregadas de tristeza. Cuidado com essas novelas de televisão. Cuidado com muitos filmes. Tem tanta coisa ruim por aí, que só enche a cabeça da gente de tristeza. E digo mais para você, notícias também. E você me dirá: mas como assim, pastor? Não vou ouvir notícias? A gente tem que ouvir, sim. A gente tem que assistir notícias para a gente não ficar alienado do mundo. Mas cuidado com esses programas, seja de TV, seja de rádio, sensacionalistas, alarmistas, que só falam de coisas tristes, que ficam explorando assassinatos, roubos, brigas entre pessoas. Cuidado com isso. Isso só traz tristeza para o coração da gente. Então, cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Procure ver e ouvir coisas boas. Mais uma sugestão para você: tenha muito cuidado também com conversas negativas. A gente precisa ter conversas positivas, conversas que nos levantem e não nos derrubem. Tenha cuidado com pessoas muito negativas e pessimistas. Tente ajudá-las, é claro, mas um conselho: se você não consegue ajudá-las, então afaste-se delas. Porque há pessoas que só jogam a gente para baixo. Quer manter um coração alegre? Então tenha conversas boas, tenha conversas positivas. E por último eu lhe digo: coloque a sua mente na eternidade. Muitas pessoas estão tristes por aí, porque elas não têm esperança em Deus. Elas pensam que vieram do nada e voltarão para o nada. Logo elas se sentem um nada. Acredite. Coloque seus pensamentos na eternidade e creia no Senhor. Você e eu, se confiarmos nele e crermos na eternidade, nós nos manteremos pessoas alegres. Estas são algumas sugestões simples e agora a gente vai ter a alegria de ouvir o Arte Trio cantar. Pelo amor do Senhor, pela graça de Jesus, nós somos alcançados, somos transformados. E essa graça que nos puxa para frente e nos torna pessoas alegres. Ouça a música e eu já volto com você.
A terra ouviu o seu clamor quando expirou lá na cruz. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior. Quem sempre me amou foi Jesus. Transformou tudo em mim. É o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior. Quem sempre me amou foi Jesus. Transformou tudo em mim. É o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Ninguém me ama assim. Eu te agradeço, meu Deus, o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei, eu sei que te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Ninguém me amou assim. Bendito amor, maravilhoso Cristo. Certo dia Jesus disse assim para os discípulos, está lá em Lucas capítulo 10, verso 20, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Que motivo grandioso nós temos para nos alegrarmos, não é?
aquele que morreu por nós, por sua bendita graça nos alcançou, por sua bondade tem nos conduzido pacientemente. Ele promete para você e para mim, se nós de fato cremos nele, se pela fé andamos com ele, então podemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito nos céus. Que razão grandiosa para a gente se alegrar, não é? Por isso que eu digo para você, no meio das lutas e dificuldades da vida, coloque seus pensamentos na eternidade. Tem um hino que os jovens adventistas costumam cantar que diz assim, que a gente deve andar com os pés na terra, mas os olhos no céu. Quer manter um coração alegre? Então ande com os pés na terra, mas mantenha os seus olhos no céu. Pense sempre na eternidade. Pense que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tenha certeza, essa é a promessa do Senhor. O nosso nome está escrito nos céus. Quando você se converte ao Senhor e anda com o Senhor, então o nosso nome, quando Jesus diz que está escrito nos céus, na verdade isso significa que o nosso nome está registrado no coração de Deus. E não tem ninguém que pode tirá-lo de lá. O Senhor está velando por nós. O Senhor está cuidando de nós e na hora certa, Ele virá para nos buscar conforme a sua promessa. Porque o testemunho do Senhor é fiel e verdadeira. Creia no Senhor e viva alegre. Essa alegria perene, essa alegria verdadeira, essa alegria que permanece, mesmo no meio dos dissabores da vida. Isso é possível com a graça e com o poder do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, guiando cada dia mais os seus passos, fazendo de você uma pessoa verdadeiramente alegre. Vamos então orar ao Pai. Senhor, nosso louvor e nossa gratidão, porque Tu és maravilhoso. Pedimos-te, Pai, que Tu nos ajudes a vivermos verdadeiramente alegres, que nossa alegria esteja centrada no Senhor, que o Senhor seja a fonte de nossa alegria, que nossa alegria se mantenha no Senhor, até o dia maravilhoso, quando estaremos em Tua presença, presença plena, e aí seremos plenamente alegres. Pai, nós oramos com gratidão no santo nome de Jesus. Amém. E fica sempre a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que você permaneça com uma verdadeira alegria, que é Jesus. Uma boa noite, até o próximo programa.